Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa casa. Eu sou Mari. Eu vou fazer a mensagem da semana com vocês. Antes, vou ler os avisos da casa. Nossa casa está aberta todas as segundas-feiras. Nós temos aqui atendimento fraterno, que começa a partir das 7h10, 7h15. Aí já pode estar vindo para o nosso atendimento. E aí, quando você chegar, você só avisa alguém da equipe do seu Cláudio para estar te direcionando para essa conversa íntima e pessoal que você vai ter com alguém da equipe ou com o seu Cláudio. Então, é esse momento que você traz suas dúvidas, sua curiosidade sobre a doutrina, e ali naquela conversa ali vai esclarecendo aos poucos e você vai se conhecendo mais, analisando a sua vida perante a luz da doutrina espírita, vai entendendo um pouco mais a nossa estadia nesse mundo material. E também nas segundas-feiras nós temos passes. Os passes eles começam sempre a partir das 7h30 da noite, e eles se encerram às 7h55. E às 8 horas nós temos sempre a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos ali uma reflexão sobre a lição da semana. E nossa casa também está aberta todas as terças-feiras. Nós temos passes a partir das 19h30 até as 7h55, E às 8 horas nós temos a palestra, sempre algum tema referente à doutrina espírita. Aos sábados nós temos atividade de yoga. Yoga é ótimo, é excelente para o nosso corpo, para a nossa mente, para manter ali a nossa vida equilibrada. Quem gostar desse tipo de atividade é só falar com o Eduardo ou pegar o contato da Simone. A yoga é das 9 da manhã até as 10. E aos domingos nós temos o trabalho com as crianças, de evangelização infantil. O trabalho com as crianças começa às 9h30 da manhã até as 11h. E aos domingos também tem passes, das 9 às 9h30 da manhã. E nós temos palestras das 9h30 às 10h30. Por falar em palestras de domingo, nesse domingo vai ter ali uma palestra muito especial. O Gilson vai estar vindo no domingo para falar sobre o tema acumuladores. Então, assim, é um tema interessante, um tema atual, que seria bom vir para conhecer, quem não sabe do que se trata, esse tema. E trazer alguém também para estar ali ouvindo, dando ali um apoio também para o Gilson, que está colaborando conosco nas palestras de domingo. E é um tema muito interessante, que muitas vezes a gente tem lá aquele pai que guarda tudo, aquela mãe que não quer se desfazer de nada, ou até mesmo a gente mesmo, que guarda lá aquele monte de contas, guarda carnês, guarda um monte de papel, de documento, de caderno antigo, caderno de filho que já casou, e a gente está lá ainda com um caderninho lá do primeiro ano. Então, é um sinal de alerta. Então, essa palestra do Gilson, ele vem ali para nos instruir e abrir a nossa mente, para a gente desapegar um pouco das coisas, manter ali o nosso ambiente mais clean, mais organizado, e a gente está atento também, às pessoas que estão à nossa volta, que de repente está ali entulhando um monte de coisa e nem sabe o que aquilo significa, Muitas vezes é uma doença mental. Então, assim, o Gilson vai explicar direitinho, Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. E nós também estamos precisando de auxílio na evangelização infantil. Então, assim, quem gosta de criança, quer estar ali nos auxiliando nas atividades com os pequenos, nós temos aí esse convite. E nós temos também o Cantinho Meimei. De repente você está ali, gostaria de aprender um artesanato, um bordado, um patchwork, uma pintura, a porta da casa está aberta para te receber. O Cantinho Meimei, ele funciona normalmente no horário da manhã, das 9 às 11h30. E quem se interessar para estar ali aprendendo ou ensinando, artesanato no Cantinho Meimei, é só falar com o Eduardo. Nós temos ali permanente uma campanha de alimentos
porque é sempre importante, né, a gente ter ali um banco de alimentos para estar oferecendo a todos que vêm buscar. E temos na recepção uma caixinha de perguntas e respostas. E de repente, você tem ali uma dúvida, uma questão, e não quer ali perguntar na frente de todo mundo, pode estar escrevendo no papelzinho, não precisa se identificar, coloca ali na caixinha, que o seu Cláudio vai estar ali organizando um dia, uma noite de palestra para estar respondendo as suas questões. Nós temos empréstimos de livros, os livros estão à disposição de todos, só lembrando que quando você for devolver o livro, não coloca na estante, né? Deixa sempre em cima da mesinha, porque as meninas bibliotecárias, né, que estão ali organizando a estante, elas vão colocar o livro no lugarzinho certinho deles. Nós temos também um canal no YouTube que se chama Irmã Zoraide, né? Tem aqui os dois canais, que é o canal do YouTube Irmã Zoraide, onde tem as palestras e as músicas, e tem também no Spotify, né, que é a Rádio AEC, que também tem as músicas. E essas músicas, elas vêm das lições semanais do Evangelho, né? Então, o Elber, ele já postou a música da lição de ontem, né? Como é que chama? Resignação. Não, é resiliência. Resiliência. Pois é. Não, mas a música que ele postou hoje chama só Resiliência. Não tem resignação, não, é só resiliência. Estou vendo se ele está atento nas coisas. Então a música do Evangelho de ontem já está na rede, né? É só procurar lá. Então está em todas as plataformas de música, as músicas, não só no Spotify, em todas. É que eu só conheço o Spotify. A gente puxa a sardinha para o nosso lado. Então é isso, gente. Então, assim, mas as letras do Evangelho são pequenas, eu não enxergo. Não tem problema. Vai lá no YouTube, vai lá no Spotify e ouve a música do Evangelho da semana. Né? O que mais? Eu acho que esqueci de alguma coisa, seu Cláudio? É só isso. Tá. Então, agora, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, respirar calma e tranquilamente, vamos absorver os fluidos espirituais deste lugar, desta casa tão iluminada. Vamos serenar os nossos pensamentos e vamos agradecer. Agradecer ao Pai Celestial por nossa vida, essa experiência tão rica de aprendizado e crescimento. Vamos agradecer por nosso corpo físico, que é o instrumento que nós necessitamos para estar neste mundo, para estar em relação com todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Agradecer por nossa saúde, por nossa casa, agradecer por nossa família, agradecer por nosso emprego, a nossa ocupação, agradecer pelas oportunidades que todos os dias nos são trazidas pela espiritualidade. Agradecer por todas as bênçãos, agradecer por nós termos chegado até aqui, neste momento, neste encontro. E vamos rogar ao Pai Celestial que nos envolva com os fluidos necessários para o nosso fortalecimento, para a nossa paz, para o refazimento das nossas forças físicas, as nossas forças psíquicas, que nos traga a paz e a serenidade que nós necessitamos. Rogamos, Senhor, que permita que toda a espiritualidade aqui presente nos envolva com seus fluidos, renovando a nossa fé, a nossa esperança. E que essa mensagem nos toque de alguma forma, nos convide ao autoconhecimento, a olharmos para nós mesmos, para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. E que essa mensagem
seja o convite para a nossa transformação. Abençoe o nosso encontro, abençoe a cada um que aqui está, e que ao final desta noite saia dessa casa de luz, renovados e fortalecidos, para continuar a sua trilha de conhecimento. Que assim seja. Então, como não poderia deixar de ser, eu acho que isso aqui está de ponta cabeça. Hoje nós vamos continuar as nossas reflexões sobre as mensagens de Emmanuel contidas neste livro. É o livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva. Essa coleção ela é bem extensa, acho que tem 5 ou 6 livros. E é ótimo para a gente acordar de manhã, abre a mensagem, lê, pensa sobre ela, porque ela é como se fosse assim, ó, uma vitamina para iniciar o nosso dia. Tanto iniciar como encerrar. Então hoje nós vamos falar sobre a lição 22, que ela se chama Corrigendas. Vamos ver o que Emmanuel vai nos falar sobre essa lição hoje. Corrigendas. Por que o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho? É a carta de Paulo aos Hebreus. E esse trecho está no capítulo 12, no versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente para planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, dói-lhes as corrigendas. Atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições neste particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Emmanuel hoje veio com os açoites para nos corrigir. E quando a gente fala sobre corrigendas, e depois de ler essa mensagem, a gente pode pensar que a corrigenda, ela pode ser interpretada por nós, vai cair aqui, eu vou tirar, como o amor de Deus que educa. Né? Porque a gente tem essa mania de pensar em castigo, pensar que em sofrimento, e
só vê assim o lado negativo das coisas. Mas quando o Emmanuel nos traz essa mensagem, ele quer que a gente mude o foco. Porque assim, nós estamos nessa vida material, é como foi falado ontem no nosso estudo. Nós estamos nessa vida material e ninguém vai passar incólume. Todo mundo vai ter ali a sua fase difícil, a sua fase que vai ter que superar, o seu momento de superação, o seu momento de dificuldade. Né? Ninguém vem para esse mundo para gozar de felicidade eterna, felicidade, passar pela vida simplesmente em brancas nuvens. Não, todo mundo vai ter ali o seu percalço, a sua dificuldade, a sua perda. Então, Emmanuel nos traz a proposta que a gente mude o jeito de ver as coisas. E nessa mensagem Corrigendas, à primeira vista, quando a gente lê de primeira mão assim, a gente nos causa ali uma estranheza. Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa que Deus é amor. E quando a gente fala em amor, o que a gente pensa? Pensa em proteção, pensa em amparo, pensa em conforto, pensa em carinho, em acolhimento. Para a gente isso é amor. Mas Emmanuel nos apresenta ali uma dimensão mais elevada do amor divino. É um amor que vem para nos educar, né? Que vem ali nos movimentando a transformação. É esse amor divino, esse amor que educa, e ele nos auxilia no nosso crescimento. E muitas vezes, quando a gente está ali na nossa vida, naquele momento difícil, a gente se pergunta, né? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus esqueceu de mim? E aí a minha filha, ela sempre fala daquele refrão daquela música, né? Que nós temos dias de luta, né, e dias de glória. Né? Então nós temos ali, estamos vivendo só os dias de luta. Cadê os dias de glória? Então, quando a gente está nesse momento difícil, é mais ou menos isso que a gente pensa, né? Por que então tantas lutas, meu Deus? A gente fica ali naquele murmúrio, né? Mas Emmanuel nos traz essa mensagem, querendo que a gente mude ali o nosso ponto de visão, e ele nos convida a uma reflexão, né? Porque assim, talvez a pergunta, ela não seja por que eu estou sofrendo. Talvez a pergunta certa seria: que ensinamento, esta experiência a qual eu estou vivendo, o que ela está me ensinando naquele momento? O que ela traz para o engrandecimento, para o crescimento da minha alma? Porque assim, quando a gente pensa em Deus, Ele não quer apenas a nossa felicidade momentânea, Ele quer mais do que isso. E Ele quer realmente o nosso aperfeiçoamento espiritual. Por quê? Porque da onde é que vem o nosso sofrimento? Das nossas imperfeições. E se nós nos esforçarmos a superá-las, nós seremos mais felizes. Então, Deus quer esse nosso aperfeiçoamento, né? Então, e a gente for parar para pensar sobre educação, a educação, ela sempre envolve ali um aprendizado. E para aprender, envolve desafios. Então, a criança, quando está na escola, para que ela aprenda, nós precisamos desafiá-la. E nesse desafio ela quebra a cabeça, ela fica brava, mas depois ela volta, tenta de novo, e ela vai aos poucos aprendendo e superando através desses desafios. E toda transformação, né, envolve esforço. Então, é preciso se esforçar. Para nós crescermos, para nós evoluirmos, é preciso esforço, né? E nessa mensagem, é justamente isso. Emmanuel nos faz compreender a utilidade das provas pelas quais passamos, né? E a gente pode pensar que essas dificuldades, assim, na primeira vista, elas funcionam como um espelho. Porque o espelho, ele não cria nada de novo. O espelho, ele só reflete aquilo que já existe.
Por exemplo, se a gente pensar numa situação, num momento de crítica, nós recebemos ali uma crítica. O que essa crítica pode revelar, né, dentro de nós, em nossas emoções? Essa crítica, ela pode revelar um orgulho escondido ali dentro. Então, quando essa situação difícil nos vem, ela vai revelar tudo aquilo que está guardado, escondido dentro de nós. Né? Revela ali os nossos sentimentos, revelam ali as nossas más tendências, as nossas imperfeições. Tudo vem neste momento. Né? Por exemplo, na crítica, ela vem revelar o nosso orgulho. Porque assim, a gente gosta de elogio, né? Quando as pessoas nos elogiam, a gente fala que não, né? E aí a gente fala, não é tudo isso não. Não sou isso que você está falando. Então a gente finge humildade, né? A pessoa está ali elogiando, a gente, não é para tanto, né? A gente faz ali, veste a máscara da humildade. Porém, quando a pessoa vem nos criticar, quando alguém vem apontar um erro para a gente, aí a gente vira do avesso, né? Aí a gente fica nervoso, fica revoltado e não aceita essa crítica e não quer nem ouvir, não quer nem pensar sobre isso, né? E aí a gente vê que este nosso orgulho se aflora e a gente não aceita a opinião do outro, a gente não quer nem levar em consideração aquilo que ele disse, a gente não quer nem fazer uma autoanálise. Só que não é a crítica que criou o orgulho, a crítica ela só revelou o orgulho que já estava dentro da gente. Né? Muitas vezes, por exemplo, outro exemplo, numa perda, né? A perda ela revela para a gente o apego. Né? A gente acredita muito que nós já estamos ali num um equilíbrio espiritual. Não, eu sou equilibrado, né? Eu entendo, eu compreendo, né? E a perda, não, eu sei que isso é natural, que isso vai acontecer. Porém, quando isso acontece com a gente perde algum objeto, alguma coisa de valor, quando a gente perde alguém, um animal de estimação, é aí que a gente vê o quão nós éramos apegados. Né? E essa perda nos fere, nos machuca, e esse ferimento é do apego. Então, assim, falar é fácil, mas é quando a gente passa por isso que a gente reconhece realmente o que a gente tem que olhar dentro da gente. Então, a perda, ela não cria o apego, ela está revelando o apego. Né? Num conflito, quando a gente está num conflito com alguém, em relação a alguma situação, esse conflito ele pode revelar ali a impaciência, porque é muito fácil a gente ser gentil, a gente ser doce com aquelas pessoas que concordam conosco, com aquelas pessoas que pensam igual a gente e aquelas pessoas que fazem tudo conforme a nossa vontade, né? Então, quando tudo vai do jeito que a gente acha certo, que a gente quer, a gente é bonzinho, né? Mas basta surgir ali um desafio, alguém que vem nos contrariar, que a gente novamente revela o que nós somos, né? Um fracasso, por exemplo, quando a gente fracassa em alguma situação, em algum momento, ele pode revelar um excesso de confiança, né? Porque assim, nós somos autoconfiantes, né? Nós estamos sempre preparados para tudo que acontecer, né? Pode acontecer tudo, mas eu vou dar conta. Porém, quando acontece um pequeno tropeço em nossa vida, isso mostra o quanto a gente ainda tem que aprender, quanto a gente ainda tem que crescer e o principal, que não basta só a gente acreditar em nossas próprias capacidades, nós precisamos também ter ali sempre o auxílio da espiritualidade, né? Conversar com Deus, pedir ali a ajuda dele para que a gente possa também ter a força necessária para superar este momento de tropeço. Então, as experiências da nossa vida, elas são como instrumentos de autoconhecimento. Então, nesses momentos de deslizes, né, que
ali vem a raiva, vem a impaciência, vem a frustração, é que a gente tem que parar, respirar e analisar ali as nossas emoções. E Emmanuel, ele traz também em sua mensagem um trecho interessante. Ele fala assim, ó: o mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece a um instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. Então, a gente percebe aí que ele está mostrando para a gente que a evolução, ela não é dada de graça, ela não cai do céu. A evolução, seja de um animal, seja do ser humano, seja do vegetal, ela é uma conquista, né? Então, e o espírito ali, o princípio inteligente, ele vai despertando lentamente para a sua evolução, para a sua funcionalidade na natureza e no mundo, e o mesmo se dá conosco, né? Nós, como espíritos, nós estamos lentamente despertando para as nossas responsabilidades. Até que vai chegar o momento de que a gente não vai mais viver pelos nossos impulsos, né? A gente não vai mais culpar os outros pelas coisas que a gente faz, nem que deixou de fazer. Nós não vamos mais fugir, né, indefinidamente dos nossos deveres, porque a gente está sempre se esquivando, ou pelo menos com a intenção de se esquivar. E quando isso acontece, é o início da jornada do autoconhecimento. E na mensagem de Emmanuel, ele fala o seguinte, fala assim que quanto mais próximo de Deus, maior a responsabilidade. Não porque Deus, ele é muito exigente ou ele se torna mais exigente quando nós estamos ali numa conexão com ele. Mas é porque a nossa consciência, quando nós nos aproximamos da espiritualidade, quando nós estamos mais conscientes, né, que nós somos seres espirituais e nós estamos mais conscientes dessa necessidade de melhora, nossa consciência ela se amplia, né? Então, nós vemos ali a criancinha está ali no nível dela e ela desconhece os deveres que ela tem. Tanto é que ela precisa dos adultos para estar lhe orientando, vai tomar banho, vai escovar o dente, já comeu, vem comer, vai dormir. Então ela desconhece os deveres dela e ela precisa do adulto, está sempre ali orientando-a. Porém, o adulto já é diferente. O adulto, ele conhece os seus deveres, né? E precisa conhecer e se responsabilizar por eles. E aí a gente pode trazer para todos aqueles que seguem a Jesus, né? Então, todos aqueles que seguem Jesus, eles começam a perceber com mais clareza que tem algo dentro de si que precisa ser corrigido, algo dentro de si que precisa ser mudado. E é por isso que muitas vezes aqueles que trabalham pelo Evangelho, eles passam por experiências que precisem desenvolver mais a fé, experiências que precisem desenvolver mais paciência, viu, Adriana? Então você que está trabalhando no Evangelho, você vai passar por experiências que precisam desenvolver mais a paciência, mais resignação, resiliência. E principalmente para todos nós aqui, se nós dizemos que Jesus é nosso mestre, que nós dizemos que nós estudamos o Evangelho, que nós dizemos que nós vivemos o Evangelho, principalmente desenvolver mais amor, né? Fazer as coisas, tratar as pessoas com mais amor, com mais gentileza. E quando a gente vê essa exigência divina, não é abandono, né? Ele está ali nos estimulando ao crescimento. E não é castigo, mas sim educação espiritual. E é uma educação que nós precisamos. Então, quando Emmanuel ele fala das corrigendas do Senhor, ele não está falando de punições,
né, que a gente vê ali a palavra açoite, a gente já imagina, né, um açoite. Então não é disso que ele está falando, não é sobre punir. Ele está falando sobre as oportunidades que nós vivemos no dia a dia da nossa vida e nas relações que nós temos, né? Então, que oportunidades são essas? De vencer o egoísmo, de vencer o orgulho, de desenvolver a caridade, né? Amolecer ali o nosso coração, a nossa escuta e estar ali trabalhando e vivendo a caridade. Oportunidade de fortalecer a nossa fé, que a gente diz que tem fé, mas basta acontecer alguma coisa ali gravíssima na nossa vida, que a nossa fé ela já vacila. E aí, a vida ela não está tentando nos espezinhar, nos destruir, nada disso. Ela está tentando nos mover para o aperfeiçoamento. E toda vez que a gente supera uma prova, um momento difícil com dignidade, a gente sai mais fortalecido dessa situação. A gente sai muito melhor do que quando a gente começou. E a gente sai então mais forte, mais consciente, a gente sai mais corajoso, a gente sai mais próximo de Deus, né? A gente pode dizer que sai mais próximo do Pai Criador. E hoje, se a gente pensar em todas as pessoas que estão aqui, né? Então, se hoje alguém aqui atravessa uma grande luta, né? Seja material, seja espiritual, se hoje alguém aqui enfrenta algum problema familiar, com filho, com pais idosos, se enfrenta alguma enfermidade grave, se num relacionamento enfrentou ali uma decepção ou uma perda, né? Se hoje a gente passa por esses momentos, a gente pode sempre lembrar dessa mensagem de Emmanuel e mudar o nosso foco de encarar tudo isso, nosso foco de visão. A gente pode pensar que talvez a vida ela não está te perguntando até quanto você aguenta sofrer. Ela não está te testando para ver o quanto que você aguenta, não é disso. Talvez a vida ela só esteja perguntando para você se você é capaz de aprender, se você é capaz de crescer, de se transformar, né, a partir deste momento, dessa situação pela qual você está passando, né? Porque assim, o amor, né? O amor divino, ele não apenas consola, né? Hoje a gente está falando aqui de um amor divino que educa, né? E é um amor assim que não apenas ampara, mas é um amor que vem para nos transformar. É um amor que ele não apenas nos protege, nos fortalece, mas é um amor que educa e que nos conduz ao crescimento. E segundo essa mensagem de Emmanuel, que a gente possa pensar sobre isso e olhar para essas nossas dificuldades do nosso dia a dia, para a nossa família, para as nossas relações pessoais, para a nossa relação financeira também, e olhar para essas dificuldades com outro ponto de visão, né? Com mais coragem, com serenidade, que é a lição da semana, e perguntando todos os dias para nós mesmos, né? Para o nosso coração ali, perguntando o que a gente pode estar aprendendo com tudo isso, tirando de positivo, de fortalecimento, de transformação deste momento que a gente está vivendo. E a gente, inclusive, pode elevar os nossos pensamentos e conversar intimamente com Deus, perguntando: Senhor, o que o Senhor deseja que eu aprenda com esta experiência? E assim, aos poucos, através desse autoconhecimento, dessa autoanálise, a gente possa compreender que essas corrigendas da vida, muitas vezes, são expressões e momentos preciosos para nós mesmos, né?
e é uma expressão do amor divino por nós. É esse amor que nos educa e nos convida à renovação, à transformação, né? Nada mais é do que o amor de Deus ali, movimentando as nossas forças para que a gente possa crescer, né? E nos tornar esses seres mais felizes, mais fortalecidos, tirando de nós essas imperfeições, né? Porque são elas que nos trazem o sofrimento. E à medida que nós vamos superando cada uma delas, nós vamos ali ampliando a nossa consciência, nos tornando seres mais fortalecidos, mais confiantes, cheios de fé e cheios de luz. Então, que o nosso Pai Celestial ilumine a vida de cada um, né? E nos fortaleça e que nos eduque através das corrigendas que nós tanto precisamos, né? Para nos reformar, nos transformar, né? Fazer nascer esse homem novo, essa mulher novo, esse ser mais iluminado e fortalecido. Então, muita paz a todos. E neste momento eu convido que ainda continuemos com os pensamentos elevados, que a gente possa reunir os nossos melhores sentimentos, sentimentos de paz, de amor, de renovação, de cura, cura material, cura física, cura espiritual, e que a gente possa enviar esses sentimentos aos nossos irmãos que estão nos cadernos de oração, que possamos enviar pensamentos de refazimento, todos aqueles que estão num processo de restabelecimento da saúde, que estão nos hospitais, que estão fazendo tratamento em casa, que possam receber esses sentimentos de renovação, renovação celular, renovação emocional. Que os nossos irmãos que necessitam de paz, equilíbrio e serenidade espiritual possam ser envolvidos com os nossos sentimentos de carinho e proteção. Que os nossos irmãos que neste momento precisam de equilíbrio e serenidade mental, que precisam de sabedoria, que precisam de clareza de pensamento e de sentimentos para superar suas dificuldades, que possamos envolvê-los com sentimentos de luz, de alegria, de iluminação. Vamos neste momento mentalizar cada um o seu lar, a sua casa, mentalizar cada canto, cada cômodo. Vamos mandar sentimentos de paz, de equilíbrio e de união. Vamos mentalizar todos aqueles que convivem conosco, que vivem nesse recinto, felizes, saudáveis, unidos, fraternos. Vamos levar a luz à nossa residência, clareando cada parte da casa.
Vamos enviar sentimentos de fortalecimento, de paz aos nossos irmãos em situação de rua. Pensamentos de renovação aos nossos irmãos privados de liberdade. Pensamentos de agradecimento por fazer parte da nossa vida, os nossos irmãos que regressaram à pátria espiritual. Sentimos saudades? Com certeza. Mas o sentimento maior que nós enviaremos a ele, através deste abraço fluídico, é o sentimento de agradecimento por ter feito parte da nossa vida, por termos aprendido tantas coisas. Vamos, neste momento, mentalizar todos os trabalhadores desta casa, envolvê-los com pensamentos de alegria, de perseverança, mentalizar todas as pessoas que vêm procurar essa casa de luz, para que cada um seja atendido segundo a necessidade. Vamos enviar pensamentos de tranquilidade, de paz e equilíbrio. Vamos enviar pensamentos de renovação física, renovação e fortalecimento à família Alencar. E neste momento vamos mentalizar a nós mesmos. Vamos cada um sentindo a presença espiritual, sentindo o envolvimento desses fluidos, renovando nossas forças, serenando os nossos sentimentos, clareando a nossa mente, trazendo vigor necessário, a coragem, a fé, para que superemos os nossos momentos de aprendizado. Sentindo esses fluidos penetrarem em nosso corpo físico, harmonizando nossos sistemas, fortalecendo os nossos órgãos, substituindo células. Vamos respirando calma e tranquilamente, sentindo a ação dos fluidos espirituais. Esses fluidos equilibrando os nossos centros de força, harmonizando suas cores, trazendo a serenidade que necessitamos. Agradecendo toda a espiritualidade aqui presente, agradecendo por este encontro, agradecendo por esta noite, agradecendo a presença de todos os irmãos. Rogando ao Pai Celestial que abençoe a cada um que aqui está, que ao regressar para os seus lares, saiam daqui mais fortalecidos, mais esperançosos e corajosos para enfrentar os embates da existência e aprender sempre, crescer cada vez mais. Obrigado, Pai Eterno, por este momento. E neste momento, encerrando a nossa noite, vamos unir os nossos corações através da prece que Jesus nos trouxe
Pai nosso, que estais no céu. Santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Obrigada a presença de todos, que estejamos novamente no domingo aqui para estar prestigiando a palestra do Gilson, um tema muito interessante, né? E a casa está aberta, né? Quem não vier no domingo, nós nos vemos na segunda. Boa noite, bom regresso aos seus lares e estamos aqui à disposição de todos.